Olá a todos, nós vamos dar continuidade na nossa aula de Direitos Humanos. Como toda aula, nós fazemos uma retomada de conteúdo para depois entrarmos no objeto da nossa aula. E fazendo a retomada de conteúdo, na aula passada, nós estudamos sobre a Organização das Nações Unidas, a criação da Organização das Nações Unidas, a estruturação dos órgãos, as funções, a composição desses órgãos, e compreendemos aí pelo menos os principais órgãos de atuação da ONU. A Organização das Nações Unidas foi criada pela Carta das Nações Unidas, também conhecida como Carta de 1945 ou Carta de São Francisco, que foi o local onde foi feita, publicada essa carta, e um dos principais documentos internacionais em termos de criação, porque criou a maior organização internacional em termos de promoção e proteção da segurança internacional e da paz mundial, que é a Organização das Nações Unidas. E vendo todo esse contexto histórico de criação da ONU, naquele pós-Segunda Guerra Mundial, vimos a estrutura da Organização das Nações Unidas, estudamos o seu maior órgão, estou dizendo em termos de tamanho mesmo, de representatividade, e estou me referindo à Assembleia Geral da ONU. A Assembleia Geral da ONU é considerado o maior e o mais simbólico também, até quando a gente lembra da Organização das Nações Unidas, a gente já pensa ali naquela reunião ordinária da ONU, que acontece, da Assembleia Geral da ONU, que acontece todo mês de setembro, em Nova York, nos Estados Unidos. Esse ano, excepcionalmente, em razão da pandemia do coronavírus, acontecendo de uma forma diferente, né, pelas plataformas virtuais. Mas já é uma prática verificar e visualizar a ONU, lembrando da famosa Assembleia Geral da ONU. E nós vimos ali que a Assembleia Geral da ONU ela tem a maior representatividade, porque mais de 190 países que integram a Organização das Nações Unidas têm cadeira, direito a voto na Assembleia Geral da ONU, e a Assembleia Geral da ONU tem funções aí de discutir questões envolvendo o cenário internacional de direitos humanos, fazer recomendações, fazer resoluções, tanto que a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ela foi publicada por meio de uma resolução da Assembleia Geral da ONU, no dia 10 de dezembro de 1948. Tem também a função de votar o orçamento da ONU, discutir e recomendar questões envolvendo armamento e desarmamento. Enfim, são várias funções que nós vimos que a Assembleia Geral da ONU tem. Estudamos também o Conselho de Segurança da ONU, que apesar de ser um órgão dentro da ONU com menor representatividade, é um dos órgãos mais importantes da Organização das Nações Unidas, porque ele é composto por 15 membros, 10 considerados não permanentes, eleitos por um mandato de 10 anos, eleitos para um mandato de 2 anos, então são 10 membros que são eleitos lá na Assembleia Geral da ONU para um mandato de 2 anos, e temos 5 membros do Conselho de Segurança da ONU que são considerados membros permanentes. Aqui não tem a eleição, são países que têm cadeira permanente no famoso P5, que são os 5 permanentes do Conselho de Segurança da ONU, formado pelos países que venceram a Segunda Guerra Mundial, mais a China. Isso é só fazendo uma síntese do que vimos na aula passada. Vimos também que existe um Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico próprio da Organização das Nações Unidas, que monitora e ampara e acompanha a questão econômica dos países, composto por 54 membros para um mandato de 3 anos. Vimos também que a Organização das Nações Unidas ela é dirigida por um secretário-geral da ONU, que também é eleito na própria Assembleia Geral da ONU, para um mandato de 5 anos. É como se ele fosse o presidente da Organização das Nações Unidas. Vimos que a Organização das Nações Unidas também tem um órgão judicial, consultivo, de caráter consultivo e contencioso, que é um tribunal internacional específico, que se chama Corte Internacional de Justiça, com sede no Palácio da Paz, na cidade da Haia, na Holanda, composto por 15 juízes com mandato de 9 anos. E o objeto da Corte Internacional de Justiça não é só especificamente questões envolvendo direitos humanos, mas tudo que se refere a violações dentro do direito internacional compete à Corte Internacional de Justiça julgar
esses litígios. Observem que a Corte Internacional de Justiça tem uma característica de não ser vítimas contra países ou estados, mas sim estados contra estados, países contra países. Bom, existe também uma comissão, um Comitê de Direitos Humanos, que fica em Genebra, que geralmente leva-se casos, e até finalizamos a nossa aula analisando esse comitê, essa comissão, leva-se casos de violação da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, é um órgão específico de direitos humanos, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e outras normas internacionais e documentos internacionais de direitos humanos, leva-se as situações contra os estados, as soberanias nesse comitê, nessa comissão, e da comitê a gente até analisou, o que sai dessa comissão e desse comitê para os países, ele tem natureza de recomendação, porque não é um tribunal, não é uma sentença. Recentemente tivemos aí uma discussão dentro do Supremo Tribunal Federal sobre a natureza desses atos que saem da Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas e ficou decidido no Supremo Tribunal Federal, por maioria, não por unanimidade, que não se trata, não é obrigatório, não tem natureza vinculante, tem natureza de recomendação. E assim a gente passa para o objeto da aula de hoje, porque a gente, vejam bem, nós estudamos a questão da Organização das Nações Unidas e estudamos E feita essa retomada de conteúdo, agora a gente passa já para o conteúdo dessa aula. Nós estudamos a Organização das Nações Unidas, representando aí o maior sistema universal de proteção dos direitos humanos. Só que, vejam bem, a ONU, ela tem uma corte específica, um tribunal específico, que é a Corte Internacional de Justiça, mas especificamente em termos de direitos humanos, que é o principal assunto que nós temos que tratar aqui, pensou-se o seguinte, a Organização das Nações Unidas, vamos criar sistemas regionais para atender os países e as vítimas desses países de forma regionalizada. Então, a gente chama de sistema regional de proteção dos direitos humanos. É como se existisse a ONU, e aqui nós temos umas divisões por continentes de proteção, de sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos. Em relação aos países do continente americano, envolvendo a América do Norte, América Central, América do Sul, com exceção dos Estados Unidos, que não fazem parte desse sistema internacional, foi criado um sistema chamado Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Um sistema que é formado pelas normas internacionais, e aqui eu destaco especificamente o Pacto de São José da Costa Rica, também chamado de Convenção Americana de Direitos Humanos, e também formado por órgãos que vão decidir os casos que são levados de violação de direitos humanos que são levados para decisão. No sistema interamericano especificamente, que o Brasil faz parte, o Brasil ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos em 1992 e aceitou a jurisdição do tribunal, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 1998. Então, o Brasil está ligado a esse sistema e é obrigado a cumprir todas as recomendações e decisões que vêm desse sistema para dentro do Brasil, juntamente com outros países, com exceção dos Estados Unidos e, se não me engano, Venezuela, que não fazem parte do sistema, a maioria dos países fazem parte do sistema interamericano. E os órgãos, não se preocupem, tá? Porque a gente aprofunda melhor depois especificamente em cada órgão. A gente até já viu algumas características desses órgãos. O sistema interamericano, especificamente, com a comissão e com a Corte Interamericana. Primeiro, encaminha-se a denúncia para a comissão faz as suas recomendações em relação ao país, e depois se o país não atendeu aquela recomendação da comissão, encaminha-se o caso para a Corte Interamericana, de onde sairá uma sentença que o país tem também a obrigatoriedade de cumprir. Como é regionalizado, também da mesma forma foi criado o Sistema Europeu de Direitos Humanos. O sistema europeu, ele foi criado ali, a convenção na década de 50, tudo foi sempre logo após o pós-Segunda Guerra Mundial, tanto o interamericano, como o europeu, como o africano e os demais sistemas. E especificamente do europeu,
O Sistema Europeu de Direitos Humanos, ele é composto por uma Convenção Europeia de Direitos Humanos, com pouquíssimos artigos, mas com um grande número de decisões que amparam todos os problemas ali envolvendo direitos humanos. Hoje é considerado o maior tribunal do mundo em termos de produção de decisões envolvendo a proteção e casos de direitos humanos, das mais variadas espécies de situações, né, de violação de direitos humanos. E é um sistema que é composto pela Convenção Europeia, que é a norma internacional principal desse sistema, que traz ali os direitos humanos e o procedimento para se levar denúncias para o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, e uma corte que se chama Corte Europeia de Direitos Humanos, com sede na cidade de Estrasburgo, na França. Só uma observação em relação ao sistema europeu. O sistema europeu também foi criado com a comissão para fazer uma análise, para dar a recomendação inicial, e depois com a corte. Então, eram dois órgãos também. Na década de 90, foi extinta a Comissão Europeia de Direitos Humanos e permaneceu apenas a Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, eu falo isso porque sempre cai nas provas, em algumas provas que vocês querem fazer futuramente na carreira de vocês, é bem perguntado isso. O sistema europeu ele é composto por dois órgãos, igual ao sistema interamericano? Não. Ele é composto apenas por uma corte, que se chama Corte Europeia de Direitos Humanos. A Comissão Europeia de Direitos Humanos, ela foi extinta na década de 90, porque entenderam que era mais rápido funcionar apenas com um órgão. É a experiência do continente europeu. Outro sistema que foi criado foi o Sistema Africano de Direitos Humanos. O Sistema Africano de Direitos Humanos, existe uma Carta Africana de Direitos Humanos, que é como se fosse uma norma da proteção dos direitos humanos na África, ela existe. O problema é que os órgãos, nem Comissão Africana de Direitos Humanos, nem a Corte Africana de Direitos Humanos, eles nunca saíram do papel. Então, em termos teóricos, o sistema africano existe. Mas, em termos práticos, nós não temos aí uma rotatividade de decisões, não temos uma criação de estrutura, então nós não temos algo concreto em termos de proteção de direitos humanos no continente africano. Existem outros dois sistemas que foram criados que nem discussão existe, que é o Sistema Árabe de Direitos Humanos e o Sistema Asiático de Direitos Humanos, porque nem menciona-se a criação desses tribunais, apenas documentos que nada saiu do papel. Então, efetivamente funcionando em termos de promoção de direitos humanos, nós temos o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, com a Comissão e com a Corte, e o Sistema Europeu de Direitos Humanos, com a Corte Europeia de Direitos Humanos. O nosso objeto da aula mesmo, eu passei por essas questões envolvendo a regionalização da proteção de direitos humanos, mas o objeto mesmo da aula é a questão dos refugiados, é a questão do refúgio, e a gente tem que compreender quem é um refugiado, como que ocorre a proteção legal dos refugiados no mundo, qual é o principal princípio que rege a proteção dos refugiados, pessoas que deixam seus países por vários motivos, por perseguições, problemas envolvendo guerra, nós veremos aqui hoje envolvendo guerra, perseguições religiosas, os mais diversos motivos que fazem as pessoas deixarem os seus países para irem em busca de qualidade de vida, de direito à vida e de direitos humanos em outros países. Essa é a questão dos refugiados. Antes de entrar nessa questão específica dos refugiados, eu vou compartilhar um material. Que eu gostaria de apresentar algumas imagens. Aqui nós estudamos os sistemas regionais. Aqui são as logos, tá, que representam esses sistemas regionais. Como eu falei, existe o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o Sistema Europeu com a Corte Europeia, o Sistema Africano com uma Carta de Direitos Humanos, mas que esses órgãos não funcionam, mas pelo menos uma logo e até a previsão para se criar os órgãos existe. O que não acontece com o Sistema Árabe e com o Sistema Asiático. Antes de entrar na questão dos refugiados, a gente sempre vem falando dessa característica do universalismo dos direitos humanos e o relativismo cultural. Quando o sistema de direitos humanos ele foi criado, e o próprio nome do documento internacional é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a gente estudou lá nas nossas primeiras aulas que uma das características
dos direitos humanos é a universalidade, ou seja, um conjunto de direitos iguais para todo mundo do planeta. Então, todos os seres humanos têm direitos, os direitos que estão previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, essa característica da universalidade, ela nasce com a positivação, ou seja, a concretização em documentos e em leis internacionais desses direitos humanos. A questão é, existem duas fontes de direitos humanos, não só o universalismo. Os teóricos universalismo, diz o seguinte, essa teoria do universalismo, que existem normas globais que se aplicam a todos. O que é universal? É algo que é aplicado para todo mundo de uma forma igual. Isso é a característica do universalismo. Então, independentemente de qualquer situação, todos esses direitos se aplicam de forma igual para todas as pessoas. Essa é a característica do universalismo. Só que no estudo dos direitos humanos, existe também uma outra teoria, que é a que leva em consideração a cultura dos países, não apenas o universalismo. É como se os teóricos virassem e falassem assim, olha, não tem como os direitos humanos serem universais, porque no nosso país nós agimos dessa forma, e o que prevalece é isso aqui. Então, existe a teoria do relativismo cultural. Os teóricos relativistas culturais, eles defendem o quê? A diversidade cultural como fonte de normas de direitos humanos. Então, aqui existem dois pontos que a gente tem que analisar, e eles existem. É uma aula até interessante, porque a gente fica pensando assim, eu sou mais universalista ou eu sou mais relativista? Qual que é meu pensamento dos direitos humanos? Os direitos humanos devem ser aplicados a todos indistintamente, ou os direitos devem se levar em conta a diversidade cultural dos países na aplicação dos direitos humanos. Então, nós estamos aqui diante de duas situações, que tem até um versos aqui, que elas vão se contrapor. Qual que prevalece? Pessoal, hoje, até pelas decisões dos tribunais de direitos humanos, as duas, vai depender da situação, vai depender de que país está envolvido, as duas teorias são consideradas válidas. Vai depender da característica. Nos países do Ocidente, prevalece mais o universalismo, os países asiáticos, o continente africano, o oriental, tem uma característica mais do relativismo cultural. Existe uma tensão, a questão é, não tem uma resposta correta, exata, mas existe uma tensão entre normas internacionais e nacionais, quando eu tenho aqui um universalismo tentando entrar num país e um país falando, não, aqui culturalmente acontece dessa forma e isso não pode ser modificado. Então, é o embate das teorias universalistas, dos universalistas e dos relativistas. Eu tenho aqui algumas imagens. O desafio contemporâneo é identificar as diferenças mundiais, assim, tem que identificar as culturas sem a imposição de uma fusão de regras universais. E aí vem aquela pergunta, é possível a universalização dos direitos humanos diante das desigualdades e particularidades no âmbito nacional? Ou seja, é possível realmente existir esse universalismo? E eu até coloco em destaque essa pergunta. Os direitos humanos, eles são absolutamente universais? Porque quando a gente vê nas normas, sim, mas quando a gente vê nas situações, olha aqui, isso aqui é no Brasil. O ato de enterrar crianças indígenas que possuem problema de saúde grave. A prática acontece em pelo menos 13 comunidades indígenas no Brasil. Então, se a criança indígena tem alguma deficiência, algumas tribos do Brasil enterram essa criança viva. E aí vocês me perguntam, isso acontece aqui no Brasil. A ONU interfere? Não, as práticas continuam acontecendo. Então, vão observando aí algumas tensões que existem dentro do cenário de direitos humanos. A circuncisão feminina em alguns países africanos. Para nós, isso aqui é considerado violação de direitos humanos, mas lá é considerado violação de direitos humanos porque ninguém interfere, continua acontecendo. Essa imagem aqui é uma situação real que aconteceu, a proibição de utilizar o véu islâmico, a burca, quando a burca é a que cobre, né, totalmente o corpo da mulher, não dá para ver nada. Até os olhos tem uma tela, essa é a burca, em lugares públicos na França. Aqui é um exemplo da França, uma imagem que aconteceu na França, mas essas leis de proibição, elas existem em vários países, não é só na França, não. Olha o depoimento dela. Serei multada? E daí?
esta lei é uma agressão aos meus direitos humanos. Ela invocou a liberdade religiosa universal de usar o véu islâmico. E aí a Corte Europeia de Direitos Humanos, em um caso que foi levado para lá, decidiu o seguinte, uma decisão: é necessário identificar os indivíduos para prevenir ataques contra a segurança das pessoas e lutar contra a fraude de identidade. Porque estava acontecendo de algumas pessoas utilizarem o véu islâmico para praticar atos de terrorismo. E isso foi gerando um problema tão grande que alguns países pensaram o seguinte: nós vamos criar leis vedando o uso do véu islâmico. E aí a gente contrapõe. O que prevalece? Prevalece a liberdade universal religiosa ou vai prevalecer a questão local de cada país? Então, observem que existe uma tensão. E a maioria dessas tensões, elas são levadas para serem resolvidas pelos tribunais de direitos humanos. O que vai prevalecer? Vai prevalecer a liberdade universal religiosa ou vai prevalecer aquela questão local, que é uma questão de segurança, de querer ver a identidade das pessoas? Nesse caso especificamente, prevaleceu a lei que foi criada lá na França de não usar totalmente, se cobrir totalmente em espaços públicos. As pessoas precisam ser identificadas. E o tribunal entendeu dessa forma, ou seja, ele não foi universalista, ele adotou a questão local mesmo como fonte de direitos humanos. E olha que é um tribunal com características universais. O açoitamento de uma mulher no Afeganistão. Essa mulher, ela teve relações sexuais antes do casamento, é proibido, e aí ela foi, eles colocam uma mulher numa praça, parece uma praça, um local público, eles ficam em volta com cadeiras assistindo, e ela foi açoitada até a morte. Essa imagem é muito forte. Eu lembro que na época, quando saiu essa imagem, foi o mundo inteiro apresentando essa imagem aí. Voltando aqui, teve uma queda, vou compartilhar novamente a tela. Nós aqui entendemos como a violação de direitos humanos. Isso acontecer aqui, né, mas lá não. Lá acontece, e aí vocês me perguntam, aonde interfere nisso? Não interfere. Isso é uma prática que acontece de uma forma muito frequente. A própria questão da pena de morte. Por exemplo, a maioria das leis de direitos humanos vedam a pena de morte, autorizando a pena naquelas situações que até a nossa Constituição Federal autoriza, em casos de guerra declarada, uma situação muito específica, mas existem convenções contrárias à pena de morte. Aqui é a pena de morte por fuzilamento na Indonésia, por exemplo, o tráfico de drogas lá é considerado um crime punido com pena de morte, e acontece dessa forma aqui que eu estou apresentando para vocês. A pessoa, ela é colocada ali naquele centro e ficam as pessoas que vão atirar ali, né, para matar aquela pessoa. É pena de morte, porque o país entendeu que sim, que lá naquela situação pode ter a pena de morte. Bom, são questões aí para a gente refletir, até nas próprias características do universalismo e do relativismo, que nós temos que compreender como alunos de direitos humanos e como estudiosos de direitos humanos, que essas teorias elas existem, ambas coexistem e existe uma tensão que geralmente é levada para os tribunais de direitos humanos para resolver o que vai prevalecer naquela situação. E agora sim, passando para o estudo dos refugiados, especificamente, direitos humanos e refúgio. A primeira coisa que a gente tem que compreender é que a Declaração Universal dos Direitos Humanos já trouxe uma previsão de proteção do direito dos refugiados. E o artigo 14 da Declaração Universal, até para quem for um dia fazer um tipo de pesquisa, monografia, artigo, enfim, algum tipo de pesquisa sobre os refugiados, o primeiro, né, artigo ali, que nós temos é a Declaração Universal dos Direitos Humanos e especificamente o artigo 14, que prevê que toda pessoa sujeita a qualquer tipo de perseguição tem o direito de procurar e se beneficiar de asilo em outros países. Ou seja, se uma pessoa está sofrendo perseguição de qualquer natureza no seu país ou risco de morte, ela tem o direito de buscar outros países para garantir o seu direito à vida, a sua integridade física, as suas liberdades e seus direitos humanos. Então, o artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos já trouxe essa previsão e a proteção do refúgio. Existe alguma lei que é específica, alguma norma internacional que seja específica sobre a situação dos refugiados? Sim.
Quem são os refugiados? Em 1951 foi publicada a convenção, uma convenção dos refugiados, uma convenção específica que se chama Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados das Nações Unidas de 1951. Simplificando, o nome é Convenção dos Refugiados. Então, o refúgio tem uma norma, além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tem uma norma específica para refugiados, que é a Convenção dos Refugiados. E a Convenção dos Refugiados, ela prevê especificamente, até para a gente poder compreender, quem é considerado refugiado. E refugiado é qualquer pessoa, toda pessoa que está sendo perseguida por qualquer motivo, seja motivo de raça, seja por perseguições religiosas, seja por questões nacionais, ou seja, vamos fazer uma divisão de povos, aqui nesse país só vai ficar esse tipo de população, fazer essa segregação. Por pertencer a determinado grupo social, por opiniões políticas, qualquer problema que essa pessoa esteja passando, ela não queira recorrer à proteção daquele país, porque existe um contexto de violação dos direitos humanos, ele tem o direito de buscar fora do seu país uma residência, um local para poder viver, que naquele local ela não vai passar por esses temores, né? E ela não quer regressar para esse país que está acontecendo a violação de direitos humanos. É o que a gente mais está vendo acontecer. A questão dos refugiados sempre existiu, a gente viu acontecer na Segunda Guerra Mundial, muitas situações de pessoas fugindo da Segunda Guerra Mundial e buscando residência, até própria nacionalidade, porque muitas pessoas perderam a nacionalidade. Eu vou citar aqui um exemplo, para quem gosta até da filosofia política, que é Hannah Arendt. Hannah Arendt, uma filósofa política, né, que viveu os horrores do Holocausto, que foi para o campo de concentração, ela perdeu a nacionalidade e ela foi para os Estados Unidos e por muito tempo ela ficou sem nacionalidade e depois adquiriu a nacionalidade norte-americana, mas ela não nasceu nos Estados Unidos, foi porque ela foi uma refugiada que fugiu dos campos de concentração, foi para os Estados Unidos e adquiriu a nacionalidade norte-americana. Muitas pessoas perderam a nacionalidade no contexto da Segunda Guerra Mundial. Por que essas pessoas deixam seus países? Muitos são os motivos. Pessoas deixam seus países por quê? Porque hoje nós vivemos num mundo que pessoas são mortas porque elas acreditam em Deus. Então, olha que ponto que chegou a intolerância religiosa. Ou porque elas não acreditam em outro tipo de religião. E até um dos principais motivos do terrorismo, né, que a gente vê principalmente no contexto europeu, esse grande problema de fundamentalismo religioso que acaba tirando, as pessoas são perseguidas. Aqui em Anápolis, por exemplo, tem muitos refugiados em Anápolis, já conversou com alguns refugiados que perderam famílias porque eles não concordavam com a... Pronto, retornando, eu vou compartilhar aqui o material para a gente continuar. Por que essas pessoas deixam os países? Por vários motivos. Primeiro, guerras. Pessoas que deixam guerra na Síria, por exemplo. Países que estão em guerra, as pessoas deixam os países para irem para outros locais. Pobreza extrema, a repressão religiosa, repressão política. E eu vou até acrescentar uma aqui, para quem até se interessa pelo assunto, existem os chamados refugiados ambientais. São pessoas que deixam seus países em razão de problemas ambientais, problemas climáticos, porque sabem que vão ter algum tipo de doença ou violação até do direito à vida, pessoas que morrem por problema de saúde em razão... Pessoas que deixam seus países em razão do clima por várias situações e vão para outros países. A questão é, professora, esses países que recebem esses refugiados, eles são obrigados a receber os refugiados? Vamos responder de acordo com os princípios de direitos humanos que eu vou mostrar para vocês agora. Segundo os princípios universais de direitos humanos, sim. Esse princípio aqui, que se chama princípio do non-refoulement, significa princípio do não devolva. Então, significa o seguinte, quando um refugiado ele chega em outro país, vamos supor que ele saiu da Síria, foi passando, chegou na Itália, lá pelo Mediterrâneo. Quando ele chega lá naquele país, existe um princípio que diz o seguinte, país, não devolva essas pessoas ou essa pessoa se naquele local de origem de onde ela veio, ela estiver correndo risco de morte.
Então, se um país faz isso, ele pode ser condenado por violação de direitos humanos, por violação do princípio do não devolvo, do non refoulement. Aqui eu trouxe 2 casos para vocês, vou sintetizar de uma forma muito breve e peço que vocês pesquisem e vejam melhor esses casos. Eu acho que eu já comentei com vocês o caso Irsi Jamaa, mais ou menos 19 pessoas vindo da Eritreia, da Somália também, eles entraram num pequeno barco em direção à Itália. E a guarda costeira ali da Itália identificou aquele barco e já barrou no meio do caminho e levou para outro local, ou seja, a Itália se recusou a receber esses 19 refugiados, um deles é o Irsi Jamaa. Eles não conseguiram entrar na Itália. E depois de muitas tentativas, e foram colocados em outro país que não tinha absolutamente nada a ver com aquilo que eles pretendiam, imagina a situação, gente, de reintegração, de integração social, de inclusão ali naquele país. Eles foram levados para outros locais, para outro país, e o Irsi Jamaa, ele tentou de todas as formas, dentro dos tribunais da Itália, o reconhecimento da... Gente, peço desculpas, né? Porque quem dá aula aqui nessa modalidade é o carro, é o movimento da rua, então já virou meme, a gente sabe, e agora está passando um carro aqui, fazendo anúncio, bom que a gente fique sabendo o preço das coisas, né? Quanto que está custando as coisas. Mas vamos lá, vamos continuar. Nesse caso específico, o Irsi Jamaa, ele levou até a Corte Europeia de Direitos Humanos o caso deles. E a Itália foi condenada pelo fato de não receber esses refugiados, porque a Corte entendeu, o Tribunal de Direitos Humanos entendeu que a Itália violou o princípio do não devolvo, da não devolução. Especificamente no nosso sistema de cá, a República Dominicana também levou uma ação internacional por causa disso. Se eu não me engano, foram, nesse caso específico, na Ardèche d'Orzema, foram 30 haitianos fugindo de algumas situações do país de origem. Eles entraram na República Dominicana e assim que eles passaram da polícia, no ônibus, eles estavam em um ônibus, a própria polícia da República Dominicana iniciou um processo de perseguição, porque eles viram que eram haitianos, não queriam esses haitianos dentro da República Dominicana. Eles perseguiram e começaram a metralhar, metralhadora, fuzil, todo tipo de arma que vocês imaginarem esse ônibus. Esse ônibus acabou capotando. E aí eles continuaram metralhando ali, mas tiveram 11 sobreviventes. E isso gerou um problema muito grande, porque na época a polícia falou da República Dominicana falou que foi um capotamento, e aí teve prova que não, que teve, tinha marca de tiro para tudo quanto é lado. Foi uma situação bem complicada e foi arquivada dentro da República Dominicana. E na Ardèche d'Orzema, especificamente, um dos sobreviventes tentou resolver internamente e ele processou a República Dominicana dentro do sistema do Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, especificamente na comissão primeiro, depois foi um caso que foi parar na Corte Interamericana, mas é um tribunal de direitos humanos, internacional de direitos humanos, e a República Dominicana foi condenada a indenizar as famílias das vítimas, a receber essas pessoas que queriam ficar lá na República Dominicana, porque foi muito complicado. Até os 11 sobreviventes desse caso, eles foram deportados. Primeiro eles foram presos, depois desse massacre todo, eles foram presos, sem assistência de advogado, não fizeram a comunicação para o consulado, foram deportados, mas um dos sobreviventes... Pronto, voltando. E aconteceu dessa forma. Eles foram deportados e na Ardèche d'Orzema ele falou, não, eu vou processar a República Dominicana por essa violação de direitos humanos. Bom, são casos bem interessantes para estudo, né? Recomendo que vocês façam estudo desses casos. Vamos falar especificamente do Brasil em relação ao refugiado. O Brasil tem uma lei específica para proteção do refugiado, além de ter a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, as leis internacionais. O Brasil, ele foi um dos poucos países que fez uma lei específica para os refugiados sem precisar de condenação nenhuma. O Brasil é um dos poucos países que tem uma lei específica de refugiados. E foi publicada, né? Tanto que hoje uma pessoa que solicita refúgio no Brasil,
que chega aqui no Brasil e fala, eu quero adquirir a condição de refugiado, ter um documento como refugiado e ser tratado como qualquer estrangeiro aqui dentro do país, mas de uma forma regularizada. Existe a Lei 9.747 de 97, que prevê os direitos dos refugiados e prevê todos os caminhos para uma pessoa que chega, desde a hora que ele chega pelo aeroporto, por exemplo, que ele já é encaminhado para a Polícia Federal, a Polícia Federal já tem ali um sistema de acolhimento seguindo a Lei 9747 de 97, concede um documento provisório e é feito um procedimento até sair o documento definitivo para os refugiados que chegam no Brasil. Então, o Brasil é considerado um país mais aberto a essa situação de imigrantes, né, de estrangeiros que vêm buscar refúgio no Brasil, ele é considerado um país aberto. Cada país tem uma característica. Hoje, em razão da crise de refúgio que existe no mundo, muitos países não estão cumprindo, por exemplo, mas por questão geográfica, tem países que falam, olha, meu país não comporta esse tanto de pessoas. Por exemplo, na Europa, vamos organizar um plano aqui de organização desses refugiados dentro do bloco, porque o meu país não tem condição. A Croácia chegou ao ponto de colocar arame farpado ali nas fronteiras. E são situações complicadas, porque são seres humanos que estão fugindo de problemas maiores daqueles países de origem. Então, eu vejo aí que o que é necessário é a organização dos países, até para acolher de alguma forma e até fazer olha, se o país não comporta, então vamos organizar aqui e fazer uma distribuição para receber essas pessoas. E não só receber, tem toda a questão de integração social, de garantir direitos humanos que não estavam sendo garantidos. Então, é obrigação dos países pelas normas internacionais. Tem algumas imagens aqui que eu trouxe para vocês. Isso aqui é uma criança dormindo, se eu não me engano, é uma temperatura de -3 aqui, porque quando as pessoas não conseguem entrar nos países, elas montam acampamentos do lado de fora da fronteira, né? Assim, perto da fronteira, eles vão montando acampamentos. Então, são pessoas que não conseguiram entrar, que a gente tem essas imagens, e essa criança dormindo aí numa temperatura muito baixa. Olha essa imagem de pessoas deixando, porque a gente vê, às vezes, pessoas deixando por avião, tem refugiados que deixam seus países por barcos, tem refugiados que não têm condição. Isso aqui são pessoas que deixam suas casas dessa forma, para ir pingando ali por países vizinhos, tem toda uma questão geográfica. Existem várias situações, né? As formas que as pessoas vão deixando seus países. Talvez a forma que a gente mais vê seja essa por barcos. Gente, isso aí, olha a superlotação e o risco nesse barco. Para uma pessoa estar dentro desse barco, numa pesquisa que a gente fez, se eu não me engano, é cobrado entre 5 mil a 10 mil euros por pessoa. Agora, para uma pessoa estar numa situação dessa, ainda tem que ter de condição financeira para estar nessa situação aí, porque senão ela vai acabar nessa situação aqui. Isso aqui com risco de morte muito grande. Não é barato estar dentro de uma situação dessa. Tem a questão econômica, a questão geográfica. É um problema que a Organização das Nações Unidas precisa enxergar. Olha isso aqui é uma situação de pessoas deixando seus países, de refúgio. É muito complicado. Eu tinha colocado aqui um material, porque deixam seus países, e até para fechar essa aula em relação aos refugiados, e deixando para vocês a recomendação de leitura daqueles 2 casos, esse caso que marcou muito, que foi o menino Aylan, se eu não me engano, o nome dele, que acabou morrendo, né? Dentro desses barcos aí, esse menino acabou morrendo. São refugiados, e o pai dele deu uma declaração, foi muito complicado. Eu acho que vocês vão se recordar quando isso aconteceu. Foi uma situação de problema de refugiados e aquela superlotação de barcos que acabou chegando nessa situação. Bom, então é isso, a gente estudou um pouco aqui sobre os refugiados, estudamos hoje os sistemas regionais, estudamos um pouco de relativismo cultural e universalismo, e especificamente direitos humanos e refúgio. O material já está disponível no AVA, a questão avaliativa também está no AVA, e agradeço por vocês estarem assistindo a aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só entrar em contato comigo, vocês têm os canais e os meios. Eu desejo uma excelente semana a todos vocês e até a nossa próxima aula. Muito obrigada por assistirem, estarem participando dessa aula com esse tema tão relevante
que é a questão da proteção dos refugiados. E é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao sistema, ao universalismo, ao relativismo, em relação aos refugiados, à proteção dos refugiados, à lei brasileira, a gente pode conversar na próxima aula. Material já está no AVA, questão avaliativa no AVA. Ah, sim, lá na aula pré-síncrona, eu coloquei lá uma sugestão de um filme para vocês assistirem. Assistam um filme que se chama Diplomacia, tá? Qualquer dúvida me manda no WhatsApp, porque eu acho que vai ser muito importante para vocês assistirem esse filme. O filme se chama Diplomacia. Assistam porque é uma aula. O filme é um filme mesmo, mas é uma aula de diplomacia que eu acho que a gente está precisando assistir. Eu já vi várias vezes. E é isso. Assistam o filme Diplomacia, eu já vi, revi, e acho que vocês precisam ver que vai ser muito útil. Boa semana para vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? Abraço.